Imagine um lugar assombrado por atividades paranormais. Assustador, não acha? E agora imagine um lugar com muitos relatos de criaturas estranhas que vagam pela noite. Desesperador, não é mesmo? E agora pense também em um lugar com muitos avistamentos de OVNIs. E se eu te falar que existe um lugar onde tudo isso acontece ao mesmo tempo, duvida? Então pegue sua lanterna e vem com a gente conhecer os enigmas do Rancho Skinwalker. Guerras e maldições. Antes mesmo de ser uma propriedade rural privada, o território, que na época não era demarcado, já era ocupado por duas tribos indígenas nativas dos Estados Unidos, os Utes e os Navarros. Essas tribos durante séculos estiveram num conflito na região pelo território, e depois de muitos embates, a tribo Ute foi a vencedora. Contudo, os Navarros não aceitaram a derrota muito bem e apelaram para um último recurso, um ritual proibido que consistia no sacrifício de suas próprias vidas para invocar uma criatura tenebrosa chamada Skinwalker. Na cultura da tribo Navarro, os Skinwalkers são criaturas malignas e poderosas e podem se transformar ou se disfarçar de outros animais ou até mesmo de seres humanos. E com isso, todo o território ficou amaldiçoado e com o Skinwalker agora vagando para afastar todo e qualquer invasor. Os Utes nada puderam fazer e decidiram abandonar o local para sempre. A família Sherman. Em 1934, Kennedy e Edith Myers compraram o terreno e viveram lá até 1994, quando venderam a propriedade, um rancho localizado no estado de Utah, para o casal de Terry e Gwen Sherman. Os Sherman tinham um sonho em viver em uma casa do campo com bastante tranquilidade e paz. Eles achavam que tinham feito um ótimo negócio, pois o valor pedido pelos antigos proprietários era bem abaixo da média. A família Sherman mal sabia que na verdade o preço que pagariam seria muito maior, e o seu sonho de ter um lar com paz e tranquilidade que tanto buscavam, como veremos no decorrer desse vídeo, estava bem longe de se concretizar. O primeiro encontro. Nos primeiros dias que a família começou a morar em sua nova casa, e já estavam com seus animais já estabelecidos, eles tiveram aquele que seria o primeiro de muitos encontros sobrenaturais. Logo pela manhã ouviram um grito desesperado de um bezerro no curral. Eles então correram para ver o que estava acontecendo e quando chegaram lá, viram que uma criatura que eles descreveram como sendo muito parecida com um coiote ou um lobo, mas totalmente sem pelos e andava de uma forma fora do comum. A criatura estava arrastando o bezerro para fora do curral, mostrando uma força anormal. Terry então pegou uma pistola e atirou diversas vezes na criatura. Logo depois, seu ajudante, que estava armado com um rifle, também efetuou vários disparos, porém mesmo tendo sido alvejado várias vezes, parecia que o estranho animal não sentia absolutamente nada, pois continuou seu caminho lentamente, afastando-se do local e sumindo em uma floresta próxima. Nos dias seguintes, seus uivos assustadores e suas aparições ficaram cada vez mais frequentes. Fogo no céu. Após o incidente com o bezerro, a família Sherman sentiu que algo estranho estava acontecendo em sua propriedade, mas ainda descartando o fator sobrenatural. Um antigo morador descreveu um incidente envolvendo estranhas luzes no céu. Ele contou que em uma certa madrugada acordou com uma luz azul muito intensa vindo de sua janela, e quando ele abriu e olhou para cima, viu 3 formas esféricas luminosas que estavam pairando no quintal, fazendo um movimento de zigue-zague. Ele então decidiu sair da casa para verificar melhor o que estava acontecendo, porém assim que abriu as portas, as luzes desapareceram. Terry Sherman era muito cético e não acreditou nos relatos sobre as luzes. No entanto, sua família iria alguns dias depois presenciar avistamentos e acontecimentos ainda mais estranhos do que o antigo morador. Os sons do outro mundo. Durante as semanas que se passavam, grunhidos podiam ser ouvidos da floresta. Mesmo sendo muito mais altos que qualquer um que Terry já tinha ouvido, ele ainda achava que havia uma explicação racional para aquilo. Mas ele não contava que outras coisas também poderiam ser ouvidas. Em uma noite, ele acordou com algo zunindo perto da janela de seu quarto. Algo que ele descreveu como se fosse um barulho agudo mesclado com um chocalho. Esse barulho parecia que estava dando voltas em sua casa e às vezes em cima do teto. Um dos acontecimentos mais chocaram Terry
foi quando certa vez em que estava andando pelo seu cachorro, ele ouviu vozes muito próximas do seu ouvido. E essas vozes pareciam falar em uma língua que ele não conseguiu identificar. E à medida que ele andava, as vozes pareciam ficar ainda mais altas e era como se estivesse invocando algo. Estava ficando ainda mais difícil buscar explicações para esses fenômenos. Incineração e mutilação. Os animais do rancho ainda estavam sendo atacados constantemente pela criatura com aparência de coiote. Contudo, o que era estranho ficou ainda pior quando a família encontrou alguns corpos desses animais completamente carbonizados. Eram aves, cães, bezerros e cabras que estavam queimados de uma forma como se algo tivesse ateado fogo nelas propositalmente. Também foi relatado que as vacas da propriedade eram desmembradas com uma precisão que parecia ser cirúrgica, e os membros delas foram arrancados e eram alinhados no gramado como uma espécie de quebra-cabeça macabro. Terry pensava que tamanha crueldade não fazia sentido. Quem poderia fazer essas atrocidades e por quê? A casa. Os corpos dos bichos mutilados e carbonizados eram sempre encontrados nos mesmos dias em que a casa da fazenda apresentava fenômenos paranormais. Na madrugada, segundo Terry, era comum ouvir batidas fortes nas janelas e portas, e inclusive por vezes elas eram abertas mesmo quando haviam sido trancadas com chaves e cadeados. Outro relato da família é que objetos mudavam de lugar dentro da casa e alguns deles eram quebrados dentro dos armários ou ainda sumiam e apareciam em outra parte do rancho jogados no gramado. A família tinha certeza que a mudança de local dos objetos não havia sido feita por eles. Quem estava movendo esses objetos? Poderiam ser os mesmos que estavam ateando fogos nos animais? Antes de continuarmos, caso você esteja gostando desse vídeo, você pode dar um like aqui embaixo e se inscrever no canal? Esse é um canal extremamente novo, então fazendo isso, você vai estar nos ajudando muito. E além disso, estarei postando vários conteúdos desse tipo e muitas outras curiosidades em geral, e eu tenho certeza que você irá gostar. Então considere ativar o sininho também, para você não perder nenhum vídeo que será lançado todas as sextas-feiras, às 11 da manhã. OVNIs. Os avistamentos de luzes no céu pela família Sherman ficaram mais frequentes. Certa noite, as luzes apareceram de uma forma diferente. Eram mais fracas, menores, porém em maior quantidade. Quando Terry e Gwen saíram para observar os OVNIs que estavam pairando na floresta, eles perceberam que havia uma espécie de portal gigantesco em que as naves estavam surgindo e desaparecendo logo em seguida. Também começaram a aparecer círculos misteriosos nas plantações e gramados, algo que já era recorrente naquela região, pois o estado de Utah é famoso por diversos avistamentos ufológicos ao longo dos anos. Dentre esses avistamentos, um se destaca por ser uma grande bola azul e branca que pairou sobre o rancho e logo depois mergulhou em um reservatório de água que ficava próximo. Esse OVNI era tão grande que diversas testemunhas além do Sherman disseram ter vistos. Com todos esses acontecimentos e agora mais testemunhas, não havia mais como a família negar que precisavam de ajuda para tentar resolver esse mistério. O pesadelo se torna público. Com medo de que as coisas no rancho saíssem de controle, os Shermans entraram em contato com a polícia e contaram sobre tudo o que havia acontecido. Isso obviamente chamou a atenção do jornal local, que divulgou publicamente os relatos e transformou o rancho no local mais assustador do mundo. E isso atraiu muitos visitantes e entusiastas de ufologia, algo que se transformou em uma fonte de renda extra para a família. Eles, porém, ainda estavam presenciando muitos outros acontecimentos paranormais em sua casa, chegando ao ponto de não aguentarem mais o estresse e a sensação de estar sempre sendo alvo das manifestações inexplicáveis. Foi quando um milionário chamado Robert Bigelow ofereceu $400 mil pela propriedade. A família então, com alívio, entregou-o sem pensar duas vezes, pois tudo o que queriam era um merecido descanso bem longe daquele lugar macabro. A busca por respostas. Robert era uma pessoa obcecada por ufologia e casos paranormais, então o rancho Skinwalker era como um playground para ele. Logo que tomou a posse da fazenda, ele restringiu o acesso ao público e montou um centro de pesquisa no local.
Ele formou uma equipe composta por ufólogos, pesquisadores paranormais e cientistas para estudar e registrar toda e qualquer manifestação paranormal e ufológica na propriedade, para que assim pudessem ser atestados pelos cientistas e confirmar sua veracidade. Assim, foram instalados muitos equipamentos de vigilância, como câmeras de segurança por todo o rancho. Porém, essas câmeras nunca conseguiram nenhuma prova sequer, pois segundo relatos de alguns pesquisadores que trabalhavam no projeto, elas apareciam destruídas pela manhã. E quem era o responsável? Bem, segundo os pesquisadores, quando anoitecia, era possível ver uma criatura escalando os postes e paredes onde as câmeras estavam. Essa criatura tinha as mesmas características daquele ser que tinha a aparência de um imenso coiote que atacou os animais da família Sherman. Outro relato arrepiante dos empregados de Robert foi que certa vez, quando estavam instalando alguns equipamentos, ele pôde ver a uns 50 metros de distância uma criatura em cima de uma árvore os observando. Um ser humanoide estava imóvel e tinha olhos da cor amarela e um brilho muito forte, e ele parecia saber exatamente o que eles estavam planejando. A abdução. O centro de pesquisa que Robert construiu tinha como principal objetivo estudar e, acima de tudo, confirmar de forma científica todas as suas descobertas. E com o passar dos anos, a equipe percebeu que haviam testemunhado acontecimentos estranhos, mas não havia conseguido registrar nada oficialmente. Certa vez, os pesquisadores foram acordados de madrugada com gritos e urros vindo da floresta, e quando saíram para ver o que era, avistaram um homem saindo correndo no meio do gramado. Achando que algo de grave havia acontecido com ele, os pesquisadores então correram em sua direção para tentá-lo socorrê-lo, mas assim que chegaram perto de onde ele estava, o homem caiu no chão e simplesmente desapareceu. Uma das câmeras de segurança que ainda estava funcionando conseguiu capturar o único frame do homem instantes antes dele desaparecer. Ninguém sabia dizer quem era esse homem e nenhum registro de desaparecimento foi notificado pela polícia ou pela imprensa. O grupo, chocado com o que acabara de acontecer, pensou que poderia se tratar de um presságio do que poderia acontecer com eles se continuassem naquele local. Nos dias que se passaram, alguns pesquisadores tiveram náuseas e inflamações por todo o corpo, alguns inclusive precisando de sérios tratamentos médicos. Algo estava os afetando e não parecia que a trégua iria chegar. A maldição não tem fim. Percebendo que não conseguiria mais manter os membros da equipe trabalhando no local e que as forças daquele lugar estavam tentando afastá-los cada vez mais de seu objetivo, Robert então decidiu vender a propriedade para um comprador que na época não quis se identificar. O rancho foi completamente desabitado, cercado e com um acesso restrito total. Hoje em dia, ainda há muitas pessoas que se arriscam ao tentar entrar na propriedade ou simplesmente desbravar seus arredores. Os avistamentos de OVNIs ainda continuam sendo relatados e também muitos casos sobrenaturais. Algo que chamou atenção é que há uma espécie de interferência magnética no local, que faz com que carros parem de funcionar do nada, e também aparelhos eletrônicos em perfeito estado como câmeras fotográficas, filmadoras e smartphones tenham suas baterias drenadas em segundos. Também há relatos de pessoas que foram hospitalizadas por terem sua pele queimada como se estivessem sido expostas à radiação. Adeptos de ciclismo e trekking e outras atividades que passaram nas estradas e trilhas próximas do rancho frequentemente dizem ouvir vozes e gritos como se fossem um alerta. A história foi inspiração para diversos livros, contos e estudos e teses. Ela também chegou nas grandes telas e em 2013 foi lançado um filme chamado Rancho Skinwalker, que foi baseado no livro The Hunt for Skinwalker. E em 2020 foi produzido pela Amazon Prime Video a série chamada O Segredo do Rancho Skinwalker, que já conta com 2 temporadas. Existem muitos outros incontáveis casos envolvendo o local e praticamente nenhum desses relatos tiveram uma explicação razoavelmente satisfatória. O rancho até os dias de hoje assombra aqueles que ousem pisar em seu solo, e como a criatura da lenda, o Skinwalker, pode assumir diversas formas e ele ainda deve estar vagando por aquele local, afastando e amaldiçoando todos que vão até o território e esteja livre de invasores. E isso pode de certa forma ajudar a entender os eventos paranormais, mas e os OVNIs? E você, teria coragem de visitar o rancho? O que acha que de fato aconteceu?
E qual dos relatos desse vídeo te assustou mais? Deixa aí nos comentários e conta pra gente qual outro caso você gostaria de ver aqui no canal. E caso você tenha gostado desse vídeo, você poderia nos ajudar deixando o like e se inscrevendo aqui no canal. Como eu disse anteriormente, esse é um canal extremamente novo, então se você puder nos ajudar se inscrevendo e deixando o like para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas, vai ser de extrema ajuda e ficaremos extremamente gratos. E além disso, vou postar aqui vários outros conteúdos desse tipo e muitas outras curiosidades em geral, todas as sextas-feiras às 11 da manhã. E eu tenho certeza que você irá gostar muito. Então, considere ativar o sininho também para você não perder nenhum vídeo. E nesse clima sobrenatural, vamos ficando por aqui. Muito cuidado na próxima vez que você ouvir um barulho de madrugada, hein? Pode não ser só sua imaginação. Um abraço e se você tiver coragem, até a próxima infinidade.